Boa noite, irmãos. A alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor e meditar na Escritura. Nós estamos, nos domingos à noite, meditando sobre a epístola de Paulo aos Romanos. E a pergunta para que nós reflitamos hoje é: você acha que vale a pena viver no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, viver fazendo a vontade de Deus? Vale a pena? E nós cantamos um pouco sobre isso hoje. Às vezes são tantas perseguições, cobranças, dificuldades. A vida do cristão é uma constante disciplina no caminho do Senhor Jesus Cristo, e nós temos aprendido tanto nos cultos de quarta-feira, como também nessa parte da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, agora, onde nós observamos sobre a santificação. Temos observado que ou pendemos para o Espírito, ou pendemos para a carne, ou escolhemos a vontade de Deus e o Espírito nos guia, ou escolhemos a nossa própria vontade. Veja, não há um meio termo, não é verdade? Só ou eu faço o que Deus quer ou o que Deus não quer. O contraste da carne e do pecado é o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que me dá forças para viver a vida cristã. É o Espírito Santo que nos preenche, que nos guia, que nos orienta e que nos fortalece. Então, quando você vir um crente obedecendo a Deus, saiba que por trás está a ação do Espírito Santo de Deus. Se você vê um homem e uma mulher tementes ao Senhor, buscando, obedecendo, se esforçando e vencendo os seus próprios pecados e as dificuldades desta vida, saiba que é o Espírito Santo de Deus que está por trás dessa pessoa. A glória não é nossa, sempre é do Senhor. Toda a glória é do Senhor. Quando nós obedecemos, a glória é de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos fortalece. Então, na nossa vida, toda glória tem que ser dada ao Senhor. Nos cânticos que entoamos hoje, na nossa atenção, a reflexão na palavra de Deus, mas também em tudo aquilo que nós fazemos, que é segundo a vontade do Senhor. Romanos 8, do verso 12 ao 17, falando sobre santificação, nós estamos observando que viver no Espírito traz muitas vantagens. É vantajoso viver guiado pelo Espírito Santo? Viver no Espírito traz muitas vantagens. Leamos o texto, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Domingo passado vimos a primeira destas vantagens. Somos devedores a Deus e não ao pecado. Essa é uma grande vantagem, porque se eu sou devedor do pecado, eu devo alguma coisa. O pecado aqui, ele foi personificado, mas a gente sabe que o pecado não é uma pessoa, o pecado está em nós. E o que é dever ao pecado? É a morte. Dever ao pecado é viver na morte. É um morto-vivo. São todos aqueles que não creem em Jesus. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Devem ao pecado, porque o pecado é que é personificado como um senhor mau que escraviza você. O que a gente vai ver nos versículos mais à frente. Quem vive no Espírito mortifica, mata o seu pecado. E a minha sugestão para todos nós que somos crentes em Jesus é que nós devemos odiar o nosso pecado. Odiamos muitas coisas. Odiamos políticos, odiamos filmes, livros,
pessoas às vezes. Temos que odiar o meu pecado. Você odeia o seu pecado. Se vivermos dessa forma, estaremos mais perto de Deus, certamente. Somos devedores a Deus e não ao pecado. Devemos a Deus. Por quê? Porque dever a Deus é bom. Porque o Senhor perdoa. Porque o Senhor acolhe. Porque o Senhor ajuda. Quando Davi se colocou na posição de escolher, você quer ser castigado pelos homens ou por mim? Ele preferiu ser castigado por quem? Por Deus, né? Porque o Senhor tem misericórdia. Ele é um Senhor bom. Na nossa vida, nós sempre vamos ter um Senhor. Você diz assim, eu sei que não é o caso de nós que somos crentes em Jesus, mas uma pessoa pode dizer assim, eu não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus, porque Deus escraviza. Tem gente que acha que Deus escraviza. Mas você vai ser escravo de alguém, de alguma coisa, de algum ser, de uma entidade. O ser humano nunca é livre. E nós temos que escolher quem vai ser o nosso Senhor. Isso já é um tipo de liberdade, né? Você sempre vai ter um Senhor, mas tem que escolher quem é esse Senhor. Se não é Deus, certamente não vai ser um bom Senhor. Não, eu sou livre, independente, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Tolice. Você que pensa assim, está enganado, é um tolo. Ninguém faz o que quer. Sempre alguém faz o que alguém manda, ou querendo, ou sem querer. A vida é assim. E um dia vamos perceber isso. É melhor servir ao Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele é amoroso e misericordioso. Não somos devedores ao pecado. O pecado só gera morte. Viver para Deus é viver no Espírito. Isso gera vida. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor vão viver no Espírito. Muitas vezes vão escolher o pecado. Eu posso acabar me frustrando, olhando para essas pessoas, alguns até irmãos, que escolheram viver no pecado. Obrigado. Alguns até irmãos que escolheram, viver em algum tipo de pecado, mas eu não tenho que olhar para esses irmãos. Eu tenho que olhar para o Senhor e para a minha vida com Deus. Quem é o meu Senhor? O meu Senhor é o Pai, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E é esse Senhor que eu vou seguir. Isso é pender para o Espírito. Isso é santificação. Mas hoje nós vamos observar a segunda e a terceira vantagem de vivermos no Espírito, de sermos guiados pelo Espírito. Essa vantagem é muito óbvia. Nós lemos no verso 14 e no verso 15, é que somos filhos de Deus. Essa é uma grande vantagem. Às vezes eu acho que a gente esquece dessa vantagem. Estamos tão acostumados a ser chamados de filhos de Deus, e parece que foi tão banalizado na sociedade brasileira. Todo mundo é filho de Deus, né? Não é, né? Só os que creram no Senhor Jesus Cristo. Então é filho de Deus só quem é evangélico? Não, tem até evangélico que também não é. Tem evangélico que nem sabe o que Jesus fez na cruz por ele. Que absurdo. Não é que uma pessoa dessa pode carregar o nome de ser alguém do evangelho. Na verdade, você não sabe nem o que Jesus fez na cruz. A verdade é que só é filho de Deus aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Ser filho de Deus é uma grande vantagem. Por quê? Os filhos de Deus, eles vivem sem medo. Você tem medo? Você tem medo da morte? Você tem medo da dor? Você tem medo do bandido que está na esquina espreitando para pegar você? Eu sei que medo é um negócio muito difícil. Hoje temos essa síndrome do pânico. Muitas pessoas sofrem de pânico e de medo. Medo é terrível. Eu sei disso. Os filhos de Deus, eles não precisam mais viver com medo. Pastor, então quer dizer que não é para a gente ter medo de nada? É impossível, né, irmãos? Eu sei, por causa da nossa condição. Somos muito frágeis e sensíveis. Todos nós. E é por isso que temos medo. Mas eu sei que se eu for assaltado amanhã, eu vou passar um dia sem sair de casa. Né? Todos nós temos medo. Mas não precisamos ter. Entende a diferença? Nós temos porque somos frágeis.
Mas não precisamos. E à medida que vamos pendendo para o Espírito Santo de Deus, obedecendo à vontade do Senhor, nós vamos ter menos medo das coisas. Somos filhos de Deus e podemos viver sem medo. Olha Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma característica do Filho de Deus. O Filho de Deus aqui é o crente. O crente em Jesus, ele é filho de Deus. Ele é guiado pelo Espírito. Ele não se guia pelo pecado. O pecado não é senhor da vida dele. O Filho de Deus, ele gosta da Bíblia. O Filho de Deus, ele gosta de obedecer a Deus. Desobedece aqui, erra acolá. Eu sei, a gente tem que ser realista, mas ele, errei de novo. Vou me esmerar mais para obedecer o meu Pai, o meu Senhor, que me deu tudo. Tudo. Olha que Deus maravilhoso que nos dá tudo, todas as coisas, inclusive a vida eterna, a ressurreição com Ele. Então, ser filho de Deus é maravilhoso, é um enorme privilégio. Melhor do que qualquer diploma de pós-graduação, melhor do que qualquer salário, melhor do que qualquer posição que possamos almejar nessa sociedade. Ser filho de Deus, não porque merecemos, mas comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Primeiro porque eu li na Bíblia, me arrependi dos meus pecados e tive fé em Jesus e criei nele. E agora, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu fiz tudo isso. Eu sou guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não faz o que quer. Faz o que Deus manda. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus já entendeu isso. Já entendeu essa verdade. Eu faço o que Deus escolhe para mim, mesmo que seja difícil. Vimos no culto de oração que Jesus foi guiado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Vimos que Paulo foi guiado pelo Espírito, não para pregar na Ásia, mas para pregar na Macedônia, lá em Filipos e outras cidades ali perto. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito disse, Ásia não, Macedônia. Hoje a gente não ouve a voz do Espírito como eles ouviam naquela época, mas ele fala na nossa mente, a partir da leitura da Bíblia. Você já ouviu a voz do Espírito? Quando você pensa num pecado, o versículo vem. A história bíblica vem. E aquele é o momento crucial. Ou eu pendo para o Espírito, ou eu pendo para a carne e peco. Entendem? Então, quem é filho de Deus não está isento de pecar, mas não gosta do pecado. Odeia o seu próprio pecado e sempre escolhe o Espírito. Essa é uma marca dos filhos de Deus. É uma característica de quem é crente em Jesus. Mas tem aqueles que não são filhos de Deus. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Claramente ele diz duas categorias de seres humanos existem até hoje: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sugestão: não chame ninguém por aí de filho do diabo. As pessoas não vão entender. Mas quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador é um filho do diabo. Você pregar o Evangelho, você deve falar que se a pessoa não se arrepender dos pecados e crer em Jesus, ela será condenada ao inferno. Faz parte da pregação do Evangelho. Mas não é interessante a gente chamar logo de cara assim. Mas é uma realidade. Só existem duas paternidades. Ou se é filho de Deus, ou se é filho do diabo. Os filhos de Deus praticam a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? As obras de Deus reveladas na Bíblia. O filho de Deus gosta de obedecer a Deus. Peca, mas luta contra e busca essa obediência. E eu aqui sugiro a nós que somos filhos de Deus, pela graça no Senhor Jesus Cristo, que anualmente, ou menos, façamos uma reflexão na nossa vida. O que eu melhorei na minha obediência a Deus neste ano? Como eu posso melhorar minha obediência a Deus?
Essas são metas importantíssimas. A meta da igreja não é meta de quantos convertidos entraram, quantos se tornaram membros. Isso aí é com Deus. Deus é que vai trazer os convertidos. Nossa tarefa é a glória de Deus, santificação, proclamação do evangelho aos perdidos, obra missionária, é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da igreja. Então nós temos que sempre pensar nisso. Como eu estou praticando a justiça de Deus? Outra característica do Filho de Deus, como eu estou amando meu irmão. Amar o irmão, fundamental. O Espírito Santo nos guia para amar o nosso irmão. O irmão mais próximo, o irmão mais distante. E não vamos entrar muito nessa parte do amor ao irmão, porque não é o tema específico do texto. No entanto, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu só consigo perdoar, pedir perdão, ser humilde, colocar o meu irmão acima de mim mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Isso não é humano, é divino. É Deus que planta isso no nosso coração. Por isso que nós, filhos de Deus, temos que ser, pelo menos pelo que a Bíblia diz, e eu creio que a Bíblia é a verdade, nós cremos que a Bíblia é a verdade, nós temos que ser aqueles que mais amam. Qual é a marca do discípulo de Jesus? Jesus falou, lá no Evangelho de João, capítulo 15, é o amor. É o amor de uns para com os outros. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. Somente quem crê no Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. João 1,12, verdade óbvia, mas que tem que ser mencionada aqui. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder, é um poder, ser filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Quem é que recebe Jesus? É quem crê no nome de Jesus. Ser filho de Deus é ter poder. Irmãos, essa palavra poder é uma palavra muito cobiçada no mundo em que vivemos. As pessoas gostam de poder, de status, de posição. O ser humano gosta destas coisas. Em vários níveis dentro da sociedade. Até entre os bandidos, eles estão disputando pelo poder. Quem vai ser o chefe do crime lá? Poder é um negócio que até assusta. Nós temos poder, mas não é o poder deste mundo. Poder de ser filho de Deus, poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo é o poder que desce do céu para nos capacitar na obra de Deus. Os poderes que nós temos não são desse mundo, não são para dominar as pessoas deste mundo, são para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Pior escravidão que existe. E é o que vai ser tratado nesse texto aqui. Em João 8,44, nós lemos: vós sois do diabo, que é vosso pai. Isso aqui Jesus pregando para os judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, falando aqui do diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a grande mentira do diabo é fazer com que nós acreditemos que existe algo nesta terra que traz felicidade fora de Deus, fora da vontade de Deus, fora da Bíblia Sagrada. Essa é a mentira do diabo. O diabo não faz você pecar, não põe a culpa nele do seu pecado, mas ele cria o ambiente e o contexto. Vivemos num ambiente, irmãos, num contexto muito propício ao pecado. Na antiguidade, a turma sabia o que é de Deus e o que não é de Deus. Quanto mais o tempo se aproxima da volta do Senhor Jesus Cristo, mais difícil é saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Até as coisas lícitas se tornam pecado quando nós deixamos o Senhor nosso Deus de lado. E é o que a gente chama processo de secularização. O que é isso? É quando eu me acomodo nesta vida cristã. Domingo, quarta-feira, cumprir minhas obrigações com o Senhor. Sou um crente fiel. Espera aí, não é só assim não. Tem muito mais. E a minha mente e o meu coração
estão quebrantados e contritos? Será que eu vivo numa insatisfação contra o meu próprio pecado? Será que eu estou buscando essa santificação e pendendo para o Espírito? Irmãos, viver para o Senhor não é só prestar os cultos, isso é uma parte. Viver para o Senhor é mais, muito mais. E eu acho que nunca vamos chegar a viver para o Senhor como realmente Deus quer que vivamos, porque ainda pecamos. Mas o fato é que o diabo, ele é o pai de muitos, e ele mente. A grande mentira é essa: a vida cristã não é tão boa, você tem que procurar algo aí fora, você tem que procurar alguma alegria, e às vezes nós crentes caímos nessa lorota, e achamos que existe algo fora do que Deus ensina, fora da vontade de Deus, que vai trazer uma certa alegria, mesmo que momentânea. Mas nós somos filhos de Deus, então não caímos nessa mentira. Olha Efésios 2, verso 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, outrora, nós vivíamos segundo os filhos, segundo o curso do mundo, aqueles filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar. Potestade é uma palavra que se refere aos poderes do ar, o ar no sentido de algo que você não tange, não pega, se referindo aqui certamente a Satanás, o espírito que atua nos filhos da desobediência, aqueles que são filhos do diabo, que desobedecem ao Senhor. Os filhos de Deus não vivem assim. Devemos então nos alegrar, primeiro porque somos filhos de Deus, temos o favor de Deus para conosco, Deus cuida de nós, Deus nos protege, temos uma aliança com Deus. Nós não fizemos essa aliança com Deus. Não pense que você fez essa aliança no dia que você crê em Jesus. Foi Deus que fez uma aliança com você e abriu os seus olhos para você crer em Jesus. Porque se nós fôssemos fazer uma aliança, nós já teríamos quebrado. Porque cada vez que nós pecamos, nós quebramos. E aí confessamos o pecado e nos arrependemos. E o Senhor sempre, a promessa de Deus é que Ele sempre perdoará o nosso pecado por causa de Jesus, no nome de Jesus. Veja, Deus fez essa aliança conosco, Ele que nos chamou de filhos, para que nós viéssemos a chamá-lo de Pai. Irmãos, temos Deus conosco, do nosso lado, nos protegendo, cuidando, fortalecendo, mesmo com os nossos pecados e erros, Deus não vai nos abandonar. Você pode até achar, mas Ele não vai. Porque aqui acolá a gente é meio incrédulo, mas Deus não vai nos abandonar. Mas também o fato de sermos filhos de Deus deve nos lembrar uma certa tristeza. Que tristeza é essa de ser filho de Deus? É que tem aqueles que não são, que são os filhos do diabo, filhos das trevas, que rejeitam dar glórias a Deus. E estas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E nós cremos, temos a esperança de que o Senhor vai transformá-los. Olha então, verso 15, a grande vantagem de ser filho de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,15. Olha que grande vantagem de ser filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Então, aqueles que vivem no pecado, eles têm um espírito de escravidão. Isso não significa que eles estão possessos por um demônio, mas significa que toda pessoa que não é filho de Deus é escravo do seu próprio pecado, e é filho do diabo, e será condenado ao inferno de fogo. Quando o Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, e esse versículo é usado em muitos contextos na área da política, hoje muito mal utilizado, ele está falando de libertação do pecado, porque o pecado é morte, o pecado escraviza, e toda vez que você pensar em escolher um pecado, ou pender para o pecado, lembre-se disso, leia de novo esses textos, Romanos 6, 7 e 8, e leia e releia para que o Espírito Santo lhe convença de que sempre que você peca, você está se maltratando.
Você está escolhendo morrer espiritualmente, até fisicamente, porque o pecado abala o nosso físico, as nossas energias, os nossos relacionamentos, a nossa família. E nós somos responsáveis pelas escolhas da nossa vida. Escolhas do passado podem trazer problemas durante décadas, certas escolhas erradas, escolhas de pecado. Veja, nós não recebemos o espírito de escravidão. O crente, ele não é mais escravo do pecado. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque alguns irmãos, lá naquela igreja, poderiam estar novamente se permitindo ser escravos dos seus pecados. E tem pecados que estão só na nossa mente e no nosso coração. E que nós vamos guardando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E nós acreditamos que nunca vamos vencer esses pecados. Falta de fé nossa. E vamos cultivando pecados. Às vezes pecados que nós nem imaginamos que temos. E isso vai matando por dentro. Matando a nossa fé, matando o nosso amor a Deus, matando a nossa alegria. Pode chegar ao ponto de um crente em Jesus não ter mais alegria em ler a Bíblia, em conversar com o Senhor em oração. O crente em Jesus não entender mais o sentido da igreja. Para que igreja? Ele não entende, ele está vazio. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso são pecados que vão acumulando na nossa vida. E nós vamos deixando isso acontecer. Se isso tem acontecido com você, eu não sei, porque eu não sondo os corações, graças a Deus. Se eu sondasse é que eu não ia dormir mesmo. Mas se você vive escravizado por um pecado, arrependa-se. Eu sei que é difícil, mas para Deus não há o impossível. O grande milagre é um coração contrito, arrependido do seu pecado. Se examine, peça para que Deus o sonde, como Davi orou lá no Salmo, para que Deus sonde o seu coração e lhe mostre, ore a Deus e diga: Senhor, onde eu estou pecando? Onde eu estou permitindo que meu coração seja escravizado? Esteja aberto para que Deus fale a você, pela Bíblia, às vezes por um irmão, às vezes por outros meios. O crente não tem esse espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. O pecado nos escraviza e uma consequência disso é o medo. Medo de tudo. Lembremos do Evangelho de Lucas. Hoje pela manhã encerramos a série de pregações no Evangelho de Lucas. Lembre-se que os apóstolos, no jardim do Getsêmani, fugiram diante da cruz do Senhor Jesus Cristo, distantes, se esconderam numa casa lá em Jerusalém, fechados, com medo de serem presos e crucificados também. Crucificados também, atemorizados. Talvez ainda estavam escravos de certos pecados, dos quais um deles claramente aparece ali, a incredulidade. Mas quando Jesus ressuscita e vai até os discípulos e mostra para eles as marcas da cruz, e eles creem na ressurreição de Jesus, eles não têm mais medo. Eles se alegram, e é o que nós vamos estudar em Atos dos Apóstolos, que começará no próximo domingo. Eles se alegram por sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Eles vão atrás de pregar o evangelho, e há perseguição dos judeus, há perseguição por todo lado, dos romanos também, e o que é destacado no livro de Atos é que eles estão felizes por sofrerem por Jesus. Irmãos, nós não temos esse privilégio de sofrer por Jesus numa perseguição. Se tivesse, você ficaria alegre ao ser perseguido, maltratado, talvez preso por ser crente em Jesus? Não temos esse privilégio aqui no nosso país. Mas existe um outro sofrimento, muito sutil. É o sofrimento
daqueles que se abnegam das coisas deste mundo, inclusive as coisas lícitas. Estou falando nem das ilícitas, estou falando das lícitas, como um descanso, um lazer ou outra coisa a mais, para servir ao Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, fazendo o discipulado, servindo nos ministérios da igreja, orando. Às vezes o trabalho é tão intenso que chegamos em casa exauridos. E aí? Como orar? Não é verdade? Não dá. Não consigo, não tenho tempo. Opa! A gente tem tempo para aquilo que a gente quer ter tempo. Então, arranje um tempo para orar. Orar é um trabalho. O crente, ele trabalha orando. É um trabalho, é um ministério que você tem que fazer na sua casa, todo dia. Mas não é aquela oração decoreba não, viu? É orar realmente suplicando o favor de Deus, colocando os irmãos na presença do Senhor, suplicando para que Deus tenha misericórdia da sua vida, da nossa vida. Irmãos, o Filho de Deus, ele não é escravo do pecado. Consequentemente, ele não tem medo de servir a Deus na sociedade. Ele não tem medo de se apresentar como um cristão que defende os princípios do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Temos que ter esta coragem. E diz mais, verso 15, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E este Abba Pai é uma expressão carinhosa, que vem do aramaico, que quer dizer, é o meu paizinho, é o meu pai mesmo. Nós somos adotados do Senhor. Somos filhos de Deus por adoção. O legítimo, só o Senhor Jesus Cristo, que é Deus como o Pai é Deus, da mesma substância que é Deus. Nós somos seres humanos, adotados pelo Senhor, filhos de Deus. Que privilégio e que vantagem. Reflita na sua vida. O que você considera vantagem? O que lhe traz alegria é quando você pensa, eu sou um filho de Deus, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, livre da escravidão do pecado, e agora posso viver essa alegria com Deus, é o meu Pai que cuida de mim em todos os aspectos. É isso que te alegra? Ou você está mais focado em certas alegrias aqui desta terra, certas posições, certo alvo, objetivo de vida, sonho de consumo, não sei. O que é a sua alegria? Como é que eu vou saber, pastor? Aquilo que você dá mais atenção. Aquilo que ocupa mais o seu pensamento. É aí que está a sua alegria. É aí que está o seu coração. Mas eu trabalho 8, 10 horas por dia. Eu tenho que focar no trabalho. Então, Mas tem gente que trabalha 8, 10 horas por dia, filho de Deus, crente em Jesus, sempre está pensando no Senhor, quando tem um tempo. Eu tenho uma folguinha, vou ler pelo menos 2 capítulos aqui da minha Bíblia e refletir um tempinho na minha folguinha ali. Vou ver se eu prego o evangelho para alguém aqui. Vou pelo menos fazer uma oração, tem 20 minutos de folga, eu vou tirar aqui 5 minutos, olho aberto mesmo para não ficar a turma olhando muito, né? Aí eu tento me concentrar e oro ali, converso, Senhor, me livra dessa vida cruel de funcionário de 8 a 10 horas por dia, para que eu possa dedicar mais tempo ao Senhor. Já pensou? Essa é uma excelente oração, não é verdade? E se Deus abençoa, né? Aí você honra com o voto, né? Você disse que era para servir mais. Então, se você trabalhava 8 horas, Deus agora lhe deu um emprego pagando mais, trabalhando 6, você tem 2 horas para servir a Deus. Deus lhe deu. Já pensou? Você faria isso? Já testou? Ore, né? Busque ao Senhor. Obviamente, cumpra os votos. Veja, mas recebestes o espírito de adoção, adotados por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Olhe 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não recebemos o espírito do mundo. Quer dizer o quê? É o mesmo que Paulo está dizendo aqui aos Romanos. Nós não pensamos como as pessoas deste mundo pensam. No momento da nossa conversão, a nossa mente foi transformada de modo sobrenatural e o Filho de Deus ele tem outra forma de pensar. Eu vou investir,
na glória de Deus, nos tesouros celestiais. Eu vou investir minha vida para agradar ao Senhor. Não, temos que ter uma carreira profissional. Temos que viver dentro desse sistema que foi criado desde que o pecado entrou no mundo e que nos oprime e até nos impede de cuidar bem das nossas famílias. Porque hoje é difícil, né, cuidar dos filhos. Mas nós temos que confiar no Senhor. O Senhor nos adotou, não nos deu o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, para nós não vivermos na cultura mundana. Cultura mundana envolve o álcool, prostituição, as drogas, os vícios. Mas a cultura mundana também envolve eu não amar as pessoas, eu não amar a Deus, eu não ler a Bíblia, eu não orar, eu não me envolver de modo evangelístico no meio da sociedade ao meu redor. Envolve eu sou aquele crente ali, né? Tô bem, né? Não faço nenhum pecado visível, então tá tudo bem. Não está tudo bem. Não é assim. Porque nós temos que conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Obviamente a salvação em Cristo e a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A última epístola escrita pelo apóstolo Paulo, antes dele ser morto pelo imperador Nero, ele claramente diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava com medo da prisão, da perseguição. Depois ele honrou o nome de Jesus também. Então, irmãos, temos que ser corajosos para rejeitar estatutos da sociedade vigente para viver segundo a vontade de Deus. Somos filhos de Deus, não precisamos viver com medo. Podemos ser corajosos, crendo no Senhor, porque é o Espírito quem nos fortalece. Podemos pregar o Evangelho, podemos romper com a cultura mundana. Por exemplo, os nossos filhos vão namorar para casar. É um exemplo do que a Bíblia nos ensina sobre rejeitar uma cultura mundana. Nós vamos ensiná-los nisso. Por exemplo, vou amar a minha esposa, vou me dedicar a ela. Depois de Deus, é o meu pai, minha mãe, aí depois vem minha esposa. É? Claro que não. Depois de Deus, aí vem meus filhos, aí depois é que eu vou dar atenção aqui à minha esposa, primeiro meu filho. Claro que não. Não é verdade? É o que a Bíblia ensina. A unidade é entre homem e mulher. É o princípio bíblico. Então, eu amo a Deus, depois eu vou amar a minha esposa, depois eu vou amar os meus filhos. Essa é a ordem que a Escritura nos ensina. Isso é viver segundo a vontade do Senhor. Isso tem que estar claro na nossa mente. Nem sempre está, mas tem que estar. Se a esposa não está feliz, eu estou errando no meu ministério como esposo e como homem. Isso não é a vontade de Deus. Se a esposa também não está ali auxiliando o seu marido, respeitando o líder do lar, como Deus ensina, também não está dentro da vontade de Deus. Também não está cumprindo o seu papel. É difícil? Eu sei que é. Mas a culpa não é de Deus, não. É do pecador que escolheu o pecado. E o pecado é terrível e impede o que é bom. Mas no momento em que nós não temos medo de fazer a vontade de Deus e dedicadamente fazemos, as bênçãos virão. Você vai perceber o fruto de viver uma vida que agrada ao Senhor. Dei o exemplo da família. Isso é em todo canto, é no trabalho, é em toda situação que nós devemos viver. Somos filhos de Deus e podemos viver sem medo. Essa é uma grande vantagem. E uma última vantagem é que nós somos herdeiros de Deus. Se é filho, é herdeiro também. Olha o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo é que nos convence disso. Por quê? Como é que eu vou saber que eu sou filho de Deus? Quem me garante? Bem, está na Bíblia, vimos alguns versículos que dizem isso. Mas eu ainda estou com dúvida. Quem vai fazer eu crer nisso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
Uma marca da incredulidade é duvidar das coisas do Senhor, do que Deus diz na Bíblia. Alguns crentes, quando estão pendendo para a incredulidade, eles começam a duvidar que a igreja é a obra de Deus, começam a duvidar de que tudo que a Bíblia diz é verdade. Eles estão indo para um caminho ruim, de morte e destruição, e é terrível. E quem é que traz de volta? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala a nós, é Ele que testifica a nós. É algo muito íntimo e pessoal. É o Espírito Santo que nos mostra: você é filho de Deus, você creu no Senhor Jesus. E o mesmo Espírito diz: você que é filho de Deus, o que você está fazendo aqui nessa terra? Cadê o teu ministério? Cadê a tua obra? O que é que você faz para a glória de Deus? É esse Espírito que nos ensina. A Bíblia é pregada, a gente lê em casa, mas não tenha dúvida, é o Espírito de Deus que nos ensina, nos ilumina, abre a nossa mente, abre o nosso coração, e os crentes eles vão nesse processo de santificação, se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E olha o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiro vai receber uma herança. Que herança é essa que nós vamos receber? Quando o Senhor Jesus vier reinar aqui, o reino de Deus foi instalado na terra, não vai ter democracia. É só Deus reinando. Ninguém vai votar para escolher quem vai governar. É o Senhor Jesus Cristo reinando. Não haverá problema, fome, morte, dificuldade, falta de amor. É tão incompreensível que a gente não consegue imaginar um mundo desse. Está além da nossa mente. Imaginar um mundo sem todos esses problemas que nós convivemos. Paz plena e completa por toda a eternidade, novos corpos ressurretos. Os irmãos que partiram, nós vamos encontrá-los de novo. Já pensou? Todos reunidos, aqueles irmãos de outra igreja, de outro estado, de outra igreja da cidade. Como seria bom todos reunidos aqui? Não dá, mas um dia estaremos todos reunidos. Que grande herança! E muito mais, certamente, que o Senhor preparou para nós um novo céu e uma nova terra. E o que é que nós pagamos por isso? Nada. Jesus morreu na cruz para nos dar tudo isso. Essa é a salvação. Esse é o Evangelho. Vamos herdar o reino de Deus junto com o Rei, o Senhor Jesus Cristo. E diz mais: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E Paulo está dizendo que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, eu vou sofrer junto com meu Pai. Obviamente que o Senhor nosso Deus está na glória inacessível ali, mas o Senhor Jesus Cristo, ao vir à terra, Deus também sofreu. E sofreu na cruz, morte terrível, por nós. Assim como Ele sofreu, nós que somos filhos, não devemos ter medo, devemos estar prontos para sofrer por Jesus. Seremos glorificados. O que Paulo está dizendo aqui é que a minha alegria não está nesta terra. Eu não terei glória aqui. É isso que ele está dizendo. Não busque a glória dos homens. Deus pode até lhe abençoar com muitas coisas. Acabamos de ler hoje um texto grande lá em Deuteronômio 28, falando da bênção e da maldição, que se obedecer a Deus, muitas bênçãos virão. Não é pecado ter estas bênçãos, certo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que se está dizendo aqui é que nós não percamos o foco. Mesmo com tanta prosperidade e tantas bênçãos, o nosso foco tem que ser adorar a Deus, a glória do Senhor, imitar o Senhor Jesus Cristo, mesmo que gere sofrimento. Nossa glória é no céu. Não importa o que estamos sofrendo aqui na terra. Aí vem a pergunta: você sofre pelo Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua parcela de sofrimento pelo reino de Deus? Todo crente que deseja ser fiel a Deus, proclamar o Evangelho, vai ser perseguido. Vai sofrer de alguma maneira. Não sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus explicou isso
na oração lá em João 17. Assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês também. E isso chega até nós. Até que ponto estamos comprometidos com o reino de Deus, de proclamar o evangelho do reino, sem medo, porque somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia e nos controla para fazermos a vontade de Deus. Não pendemos para o pecado, embora pecadores, embora pequemos, mas pendemos para o Espírito e somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Olhe Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, Gálatas 4:6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Somos herdeiros, somos filhos do Senhor. Tito 3:7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos herdar na eternidade. Ainda, Tiago 2:5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Somos herdeiros do reino que Deus prometeu. E Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Por que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus? Porque vamos receber a herança. Talvez algum dia você diga, eu sou tão fiel, eu faço tudo o que Deus quer, eu me esforço, pastor, para fazer tudo o que Deus diz na Bíblia. Por que eu recebo tanto sofrimento? Não se esqueça, a sua herança é no céu, a minha também. O nosso conforto é no céu. Aqui na terra, o Senhor nos dá bênçãos, mas nunca teremos plenitude, alegria plena e completa. Nunca. Por quê? Porque somos pecadores. E o nosso pecado está aqui. Você pode ter tudo que você sonhar ter, tudo materialmente falando, você ainda vai arranjar problema. Não tem por onde correr. Esse mundo é caído e corrompido pelo pecado. E Paulo vai falar disso nos versículos subsequentes do capítulo 8 de Romanos. A criação geme aguardando a redenção, porque a criação está corrompida. Estamos numa situação que não tem o que fazer. Obviamente tem. Buscar o Senhor, né? Não tem o que fazer assim. Se você quiser buscar aqui nesse meio físico, não tem. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Estou no meu trabalho, eu vou fazer o melhor. O patrão não merece, os colegas não merecem, não importa. Vou ser o melhor funcionário. Por quê? Porque é para o Senhor que eu estou trabalhando. Esse texto nos mostra que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo. Então, se eu sou o patrão, vou ser o melhor patrão, mesmo que os funcionários não reconheçam, não trabalhem direito, mas eu vou ser o melhor patrão. E é assim que funciona. Porque eu não faço para as pessoas, é para Deus. E no ambiente da igreja é do mesmo jeito. Eu não estou fazendo algo para as pessoas. É para Deus. É para o Senhor. Vou fazer o melhor. Porque é para a glória de Deus, de todo o coração. Por quê? Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Quem faz injustiça vai receber. Você faz o mal aqui, vai receber. Vai receber aqui e na vida ou na morte eterna, vai receber. Nós que somos crentes em Jesus, servimos de todo o coração ao Senhor, porque receberemos a herança. Esse é o nosso prêmio, tesouros celestiais. Se sofremos com Cristo, seremos glorificados com o Senhor. E essa é a nossa esperança. E é por isso que a gente vem para a igreja.
E é por isso que a gente lê a Bíblia. A vida é corrida, é atribulada, tem provações, tem dificuldades, mas o crente arranja um tempo para pregar o Evangelho, para buscar Deus em oração, para servir ao Senhor de várias formas. Nós não nos conformamos com o pecado desse mundo, não aceitamos as obras das trevas, não aceitamos. E temos que perseverar até a volta de Cristo, batalhando contra o meu pecado, você contra o seu pecado e contra o pecado desta sociedade. Esta é a obra da igreja. E a igreja que é a esposa de Cristo, a noiva, melhor dizendo, de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, essa é a tarefa, esse é o nosso trabalho, brilhar no meio das trevas, apesar de sermos pecadores. Em 2 Coríntios 1,7 nós lemos: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Essa é uma marca dos filhos de Deus. Está pronto para sofrer pelo seu Pai. E as pessoas não querem saber de Deus. Cada um quer saber do Deus que melhor agrada. O Deus da Bíblia é o único Deus, e é o Deus diferente. Como Paulo falou aos atenienses, é o Deus desconhecido, mas que nós conhecemos. É um Senhor amoroso, gracioso, mas Deus odeia o pecado. E nós temos que odiar também, assim como o Senhor nosso Deus. Viver no Espírito traz muitas vantagens. Primeiro, não somos devedores ao pecado, somos devedores a Deus. Somos filhos de Deus, não precisamos viver com medo, somos herdeiros de Deus. E porque temos esta herança, conscientemente podemos escolher: Senhor, estou pronto para sofrer pelo Senhor, para aquilo que o Senhor quiser que eu venha a sofrer. Deus nos ajude e nos abençoe a sermos assim, filhos de Deus, como Deus gosta, como Deus se alegra, como Deus tem prazer. E que em breve, quando estivermos com o nosso Pai, Ele possa dizer, servo bom e fiel. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Pai amado, por Tua graça e misericórdia e pelo Teu tão grande amor para conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o Teu reino. Senhor Deus, que essas verdades espirituais transformem os nossos corações, que saiamos do medo, da escravidão do pecado, escolhamos, ó Pai, ser corajosos e viver em santidade para Ti, guiados pelo Teu Espírito, alegres por sermos Teus filhos, apesar da rejeição que o mundo fará, que o mundo nos dará. Capacita-nos, ó Pai, a sermos vitoriosos contra os pecados e agrademos ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua obra feita aqui na terra. O que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor esteja lhe abençoando e abençoando a sua semana. Teremos um momento agora de oração silenciosa. É um bom tempo para você conversar com o Senhor um pouquinho. Pelo menos comece a conversa agora, termine em casa, sobre tudo que nós observamos hoje dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana.